professor Wagner Safatli é graduado em Filosofia pela USP, em 1994, graduado em Comunicação Social pela ESPM em 94, mestre em Filosofia pela USP em 97 e doutor pela Universidade de Paris 8 em 2002. E é atualmente professor titular da Universidade de São Paulo. Professor Safatli, membros da comunidade unespiana, preocupados com o momento atual do país, né, em especial, e com a universidade em particular, criou um fórum de discussão permanente sobre a universidade e a Unesp nesse contexto, né? As questões que vamos formular aqui, portanto, terão esse duplo caráter, pensar a questão do país, nesse momento muito dramático da nossa história, poderia dizer assim, e a universidade nesse contexto em que se implementam, né, discursos, né, e ações de enxugamento do Estado, de diminuição do Estado, e que a universidade, nesse contexto, tem sofrido bastante os ataques que são feitos não só à universidade, mas à ciência, ao conhecimento. Então, a formulação da questão, né, a ser desenvolvida, e o debate é a questão da universidade, o papel da universidade, e a importância que essa universidade tem para o Estado, né, no Brasil. E pensando no Brasil, já fiz elogios a reflexões que têm sido objeto aí de publicações, né, em vários jornais, sobre esse contexto, né, muito terrível, né, da República que tem sido desmontada aos poucos, e a universidade vai sofrer bastante isso, não só as universidades federais, mas as estaduais também. A USP, a Unesp, a Unicamp, aqui no estado, tem sofrido bastante com essa política de desmonte também das universidades e falta de valorização do conhecimento e da ciência, né? Então, essa seria a questão, né, a ser desenvolvida e problematizada na discussão de hoje. Agradeço muito esse debate e a comunidade unespiana agradece. Muito obrigado. Ok, então, muito obrigado, inicialmente, por esse convite. Para mim, é um grande prazer poder estar aí discutindo com vocês essas questões que não são tão caras. Eu saúdo, inicialmente, a iniciativa da Unesp em organizar esse fórum num momento tão dramático e importante da nossa história. Eu acho que é um comprometimento, a expressão de um comprometimento importante da instituição com um debate público, né? Eu lembraria que a Unesp tem uma larga tradição nesse sentido, não por outra razão. Uma das nossas mais importantes editoras, ela está vinculada exatamente a essa instituição, que eu também tenho um grande prazer de poder trabalhar já há mais de uma década em um projeto editorial de obras do Theodor Adorno, que eu sou muito grato pela confiança que me foi feita. Eu queria, então, aproveitar esse momento e levantar algumas hipóteses de leitura. Claro, essa situação histórica nossa é uma situação complexa, ela exige todo um esforço, eu acredito, de mobilização de algumas categorias que não eram aplicadas ao nosso contexto histórico, então a todo o trabalho de tentar, digamos, poli-las de acordo com o desdobrar dos acontecimentos, né? Mas eu gostaria de trazer uma espécie de hipótese de leitura para o que está acontecendo, e isso também acho que toca de forma bastante explícita na posição da universidade pública no interior desse cenário. Eu iniciaria dizendo que, a meu ver, é muito claro que nós estamos no interior de uma revolução conservadora do Brasil. E o termo me parece absolutamente preciso. Nós nunca havíamos visto um tipo de organização de ocupação do Estado tal como essa que é feita atualmente. Quer dizer, nós temos no interior da história brasileira uma certa polaridade, certo? Que, bem, alguns vão ler de outra forma, mas eu leria um pouco assim, certo? De um jogo entre a ocupação por grupos oligarcas e a ocupação por estratégias populistas do governo, né, do Estado brasileiro. E eu não
compartilho de maneira absoluta com essa leitura pejorativa do populismo, que vem inclusive da minha universidade, né, vem da Universidade de São Paulo. Tem outras críticas que não são exatamente essas, mas eu insistiria que há, a meu ver, essa polaridade que organiza um pouco a história brasileira. E o que nós estamos vendo na ascensão do Bolsonaro é algo radicalmente diferente. Para começar, eu diria, é a primeira vez que nós temos um governo popular de extrema direita no Brasil, né? Popular no sentido de, como vocês podem ver, acabou de sair uma última pesquisa sobre índices de popularidade no interior de uma situação absolutamente catastrófica, completamente indescritível, como as gestões em relação a essa pandemia, que colocam o Brasil na retaguarda mundial de qualquer tipo de prevenção possível. Nós temos um governo que tem 27% de aprovação popular. Isso depois que ele teve as acusações do seu ministro de Justiça colocadas em circulação, que era uma figura popular em relação a esse setor, certo? Quer dizer, a queda ela não foi substancial, ela não foi significativa. É claro que há uma série de questões a serem colocadas, se esse processo vai continuar, mesmo que lentamente, se ele para em algum ponto, há elucubrações a serem feitas, mas eu insistiria que, a meu ver, ele não vai cair muito mais do que isso, porque há uma consolidação de identificação muito forte entre um certo setor da população brasileira e esse governo, e essa identificação é dada sob o signo de que essas pessoas se veem no interior de um processo revolucionário, de transformação global da sociedade brasileira, né? Uma transformação que é principalmente. E aí vem um dado interessante, porque não se trata exatamente de uma mutação das estruturas socioeconômicas do país, de uma mutação das formas de produção do país, certo? De uma luta por outros modelos produtivos, nada dessa natureza, muito pelo contrário, é uma consolidação da natureza concentracionista e rentista do capitalismo brasileiro. Mas há um elemento que me parece absolutamente decisivo, trata-se principalmente de uma revolução cultural. É uma revolução cultural no sentido de uma transformação cultural do país, né? E essa transformação cultural do país, ela significa, entre outras coisas, mobilizar todo um certo aparato de identificação cultural, de consolidação de um certo horizonte, então, do que seria a forma de vida própria ao país, através da recusa de uma série de tradições que se consolidaram como tradições no interior da cultura brasileira. E no interior dessa discussão, eu diria que o papel da universidade é absolutamente decisivo, porque a universidade brasileira ela tem uma característica que lhe faz diferente de outras tradições universitárias do mundo hoje, porque nós fomos uma das poucas tradições universitárias que preservaram dois elementos absolutamente centrais. O primeiro deles é a orientação crítica da universidade, a capacidade que a universidade tem de interferir na vida social. O nível de intervenção da universidade brasileira na sociedade civil brasileira e na política brasileira é muito maior, mas muito maior do que praticamente todos os países que vocês podem encontrar hoje, né? E acho que isso é uma coisa que a gente esquece em larga medida, né? Se vocês pegarem o que é a história da Nova República, a quantidade de universitários que vai para o Estado, que ocupam o Estado, é enorme. Eu poderia dar só um exemplo, porque isso me é mais próximo, mas, por exemplo, na minha faculdade de Ciências, Letras e Ciências Humanas, Filosofia e Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, nos últimos 20 anos, um professor da universidade virou presidente da República, dois viraram ministro da Educação, um virou ministro da Cultura, um virou secretário nacional de Direitos Humanos, outro porta-voz da presidência, outro prefeito de São Paulo. Vocês percebem? Eu desafio alguém a encontrar alguma coisa parecida no mundo hoje. E acho que isso é alguma coisa que explica, entre outras coisas, o tipo eu diria, de raiva que certos setores da população ligados a um horizonte desse governo, certo, se voltam contra a universidade, né? Porque, de fato, ela é um setor decisivo da ressonância dos problemas da sociedade civil brasileira e de intervenção. Nós temos uma visão, eu diria, nós como universitários, nós temos uma visão muito diferente da visão que a sociedade brasileira tem a respeito da universidade. Nós temos uma visão, digamos assim,
muito mais impotente, quer dizer, não, a gente não consegue fazer nada, a classe intelectual é uma classe completamente isolada, porque acho que, eu diria, isso nos serviu muito bem durante um certo tempo, porque isso nos serviu, de uma certa maneira, para justificar, né, uma forma de demissão, eu acho, que a classe intelectual paulatinamente foi desenvolvendo nesses últimos anos, um setor dela, porque enquanto um setor entra então, na política institucional, um outro vai se demitindo, quebrando, criando uma situação de tendência de quebra dessa tradição, que eu diria que é uma tradição longa da universidade brasileira. As figuras dos intelectuais públicos, a figura da universidade como espaço de intervenção na sociedade, isso vai dos anos 40 para frente, né? A gente tem gerações e gerações, certo? Ainda mais, eu diria, dentro do núcleo paulista da universidade, e aí não é nenhum tipo de bairrismo, certo? Mas é simplesmente para insistir bem, porque não poderia ser diferente, porque a história da Universidade Paulista já é uma decisão política, né? Quer dizer, a Constituição da Universidade de São Paulo, depois do Unesp, depois do Unicamp, quer dizer, todas elas elas fazem parte de um esforço da elite paulista em perda de influência nacional de reconstruir a sua hegemonia, né? Só que o que acontece é que essa hegemonia sai um pouco o aparato universitário sai um pouco das mãos das expectativas de hegemonia da elite paulista, embora tenha um setor que vai continuar fazendo um pouco esse papel, né? Mas simplesmente para dizer, esse tipo de consolidação, eu diria, do lugar da classe intelectual brasileira atual, ela não era partilhada por outros atores. Eu lembro, se vocês me permitirem uma lembrança de ordem pessoal, isso me ficou muito claro em 2017, né, quando nós, na Universidade de São Paulo, a gente estava organizando um colóquio chamado Os Fins da Democracia, onde, entre outras pessoas, vieram também a professora de Berkeley, Judith Butler, né? E foi um dos primeiros momentos onde ficou muito claro essa luta, eu diria, no interior do campo da cultura, né, contra a universidade, porque você teve setores ligados às igrejas evangélicas, todos esses setores de extrema-direita que foram, isso aconteceu no SESC, que foram ao SESC para tentar, primeiro, impedir que o colóquio fosse organizado, que ele ocorresse, e segundo, depois, para tentar impedir que as pessoas chegassem ao colóquio, né? Então, o que eu achava interessante é que, bem, para mim isso ficou muito claro. Se nós fôssemos tão irrelevantes assim, não teria tanta confusão, né? Se a Universidade Brasileira fosse tão irrelevante, não haveria nenhuma razão para esse esforço de mobilização contra nós, tá? Então, volto a insistir um pouco nesse aspecto, que se nós estamos diante de uma revolução cultural, é absolutamente fundamental que a universidade ela perca a sua influência, né? E ainda mais num momento como esse, onde depois do sistema de expansão universitária, certo, você modificou, digamos assim, a base de entrada, né, na universidade pública. Quer dizer, pela primeira vez na história do país, a gente pelos números que nós temos agora acesso, você tem um conjunto discente que é majoritariamente negro e majoritariamente feminino, né? E que vem de estratos fundamentais das classes mais baixas, né? Então, isso foi, essa mudança não é à toa, quer dizer, no momento em que essa mudança ocorre, então digamos, preservar esse espaço da universidade, espaço privilegiado da universidade, no que diz respeito à relação sociedade civil brasileira, fica algo cada vez mais insuportável para certos setores. Então, eu digo tudo isso simplesmente para insistir. Esta luta contra a universidade, ela não vai terminar hipótese alguma. Ela é um elemento central, uma parte central do que é esse programa de governo, né? Do que é o cerne desse programa de governo, que é dessa modificação da mentalidade da sociedade brasileira. Ela passa pela decomposição da universidade pública na sua força crítica, como seu espaço crítico. Por mais que a gente tenha limitações a esse respeito, por mais que a gente tenha dificuldades a esse respeito, por mais que nós tenhamos demissões a esse respeito, ela preservou, em uma certa medida, essa sua capacidade. Certo? E isso traz uma série de consequências, não só, digamos,
na reflexão crítica da sociedade brasileira, mas mesmo em mutações da sociedade brasileira. É impossível compreender essas novas configurações da subjetividade, por exemplo, né, no campo da sexualidade, no campo das determinações de gênero, certo? Que vão paulatinamente ganhando visibilidade dentro da nossa sociedade, sem compreender como a universidade teve um papel central nisso. Teve um papel central em abrir certas discussões e fazer circular certos debates, e fazer que normalmente não circulavam, certo? E obrigar a sociedade a ver coisas que ela não gostaria de ver, a fazer circular coisas que ela não gostaria de reconhecer. Então, tudo isso acho que constitui aí uma espécie de foco de tensão, um foco fundamental de tensão, do qual nós devemos estar preparados para isso, né? Me parece que a pior coisa nesse momento é ter a ilusão de que é possível fazer algum tipo de conciliação, certo? Com esse tipo de mentalidade. Ao contrário, é um tipo de mentalidade que vai, custe o que custar. Não se trata, para eles é muito claro, não se trata de ter outro tipo de universidade. É impossível simplesmente modificar a base da formação crítica, da referência e de referência da Universidade Brasileira, porque são 3 gerações que foram. Isso foi construído a partir de 3 gerações, pelo menos. Você não vai conseguir fazer isso em 2 anos, em 3 anos. Então, a questão é muito a única possibilidade, como política de governo, é uma atrofia. É a atrofia máxima da universidade pública, certo? E consolidação de outras formas, digamos, de outros processos de formação muito mais técnicos do que nós estamos dispostos a admitir e imaginar, certo? E que por esse momento foi suspenso, porque o país todo se volta em saber como lidar com o problema da pandemia. E aí vem o segundo ponto, que é o segundo ponto que eu gostaria também de trazer para a nossa discussão, né? Porque a experiência da pandemia coloca, de fato, a universidade em outro patamar. Porque vem da universidade uma série de pesquisas que podem fornecer à sociedade os instrumentos de combate a essa situação. Mas isso significa um elemento bastante singular. Isso é um dado muito interessante, que é uma modificação da estrutura da soberania. Porque o que acontece, qual é a tendência, de uma certa forma, num contexto como esse? É que as decisões fundamentais do Estado sejam submetidas à ciência, ou alguma coisa que a gente possa entender por isso, né? Ou seja, então, se há confinamento, você percebe, uma situação onde a própria economia ela teve que se submeter àquilo que as pesquisas vindas das nossas áreas das ciências médicas, né, colocavam como atos necessários numa situação como essa. Uma coisa absolutamente singular, é verdade, na história recente do mundo, né, na história recente da galáxia, né. É difícil a gente encontrar uma situação parecida, né, desde a Segunda Guerra para cá, né. Então, nesse sentido, eu insistiria, essa mudança, é uma mudança da estrutura de poder. Ele exige que você submeta certas expectativas de soberania a um certo discurso científico. E aí vem uma coisa interessante. Porque, é claro, joga-se muito com o fato de que a ciência é um campo de conflito, é um campo de interpretações conflituosas, né? Eu nunca imaginava que ia fazer uma coisa dessa nesse momento da vida, mas eu sou obrigado a citar o Popper, né? Karl Popper dentro desse contexto, que consiste, bem, o Popper tem ao menos uma definição muito interessante do que é uma proposição científica, é uma proposição falsificável. Ela tem seus critérios de experimentação objetivamente definidos para que você possa testá-la se ela é verdadeira ou falsa. Ou seja, não há nenhuma proposição científica que não seja passível de revisão, né? Isso vale para a nossa situação. Quer dizer, nós temos cenários possíveis, né? E nós mandamos modelos, né? E são cenários, modelos são modelos. Quer dizer, você há uma possibilidade, algumas possibilidades extremamente, do ponto de vista estatístico, extremamente consolidados para que certos cenários ocorram. O que um governo faz numa situação como essa? E aí eu insistiria num aspecto. Um governo, desde os gregos, nós admitimos que uma das virtudes fundamentais do governo é a prudência, né? Quer dizer, um governo numa situação como essa age de forma prudente. Forma prudente significa, bem, eu levo em conta a possibilidade de realização do pior cenário. Quer dizer, eu vou fazer de tudo para que o pior cenário não ocorra.
E nessa situação, quer dizer, é muito claro que isso é o que não está ocorrendo na sociedade brasileira, fazendo com que nós tenhamos riscos profundos em relação ao que pode se desenvolver daqui para frente. Só que aí vem uma colocação, eu diria, uma das razões pelas quais isso não ocorre é, entre outras coisas, essa ideia de que a estrutura do Estado deve se submeter a um outro poder, que não é o poder tal como ele se constitui no campo político. Ele vem de outro lugar, ele vem de uma certa forma de circulação de saberes, né? De uma certa forma de circulação de saberes que, por mais que crie modelos que são modelos, ou seja, que mais que criem situações que não são completamente seguras de serem realizadas, elas exigem um cálculo a partir do que elas são capazes de produzir. Então, é claro que para um regime autoritário, como é o nosso, né, nós já saímos de qualquer possibilidade de descrição da nossa situação política como uma democracia formal, quer dizer, nós estamos uma espécie de democracia eleitoral com seus processos formais totalmente em colapso. Né? Nós estamos a única diferença é que nós estamos em colapso lento. Né? Nós não estamos em colapso sob a forma, sei lá, de uma sublevação, de um golpe, alguma coisa parecida, nós estamos em colapso lento. Então você vai vendo uma degradação contínua, né, do nosso aparato de garantia de uma certa ideia de normalidade democrática. Né? Dentro de um contexto como esse, é claro que a submissão a um poder que, em última instância, é um poder universitário, é um poder que vem das universidades, que vem dos seus centros de pesquisa, que vem dos seus espaços das suas fundações, certo? Dos seus pesquisadores, dos seus cientistas, certo? Essa submissão é impensável, é completamente impensável. É claro que há vários outros elementos dentro dessa dinâmica, mas eu insistiria, já que nosso debate é sobre a situação dos universitários, eu insistiria nesse que é pouco dito, né, que não é muito tematizado, que é essas situações emergenciais, como as que nós estamos vivendo hoje, elas colocam a universidade em outro patamar, primeiro de visibilidade da sociedade civil, quer dizer, a sociedade então vê que ela depende do conhecimento que é feito na universidade, para saber como agir. Né? Então, isso significa o quê? Bem, todo um discurso de que a universidade pública é um estorvo, é um presente que nós damos para as classes mais favorecidas, é alguma coisa que está à margem, está fora da sociedade, como uma espécie de corpo estranho, tudo isso cai por terra, tende a cair por terra, né? Tensionando esse modelo, esse tipo de discurso, que está baseado numa revolução conservadora que, entre outras coisas, vê na classe artística e na classe intelectual os seus principais inimigos, como a gente viu muito claramente nesse último ano.